Glória a Deus. Pode se assentar, fica à vontade. Querido, esses dias eu tenho pensado muito sobre a entrega. A gente está aqui nessa manhã com alguns irmãos que vão descer as águas batismais. Talvez você já passou por esse processo na sua vida, você já aceitou Jesus, já foi batizado, você já está caminhando com o Senhor há muito tempo. Mas a pergunta que fica é: como está o seu ânimo? Como está a sua felicidade em caminhar com o Senhor? Como está o seu coração diante de Deus? Diante daquilo que Deus tem proposto a nós, porque muitas pessoas aceitam Jesus, passam por esse momento maravilhoso, que é um momento lindo de batismo nas águas, e estacionam no tempo como se tudo acabasse, como se não houvesse mais um patamar, como se houvesse mais um degrau para subir em Deus. Querido, o Senhor está observando em todo o tempo a nossa entrega. Assim como Ele observou a entrega dessa mulher, Ele também está olhando para o nosso coração, para entender a nossa entrega, o que a gente tem entregado. Lembra quando os discípulos estavam dormindo, quando Jesus falou, vamos orar 1 hora, e quando Jesus volta, aqueles discípulos estavam dormindo, Ele falou, vocês não podem orar nem 1 hora próximo da morte de Jesus. Lembra do texto de Maria e Marta, quando Marta estava agitada numa casa, Jesus estava naquela casa e Maria se debruça aos pés de Jesus e começa a adorá-lo. Marta se indigna e fala, olha essa mulher, olha minha irmã, ela podia estar ali me ajudando com as coisas. Jesus não, ela escolheu a melhor parte, Marta. Ela escolheu os meus pés. Ser intencional é ter essa entrega. Lembra daquela viúva pobre que estava ali entregando uma oferta e Jesus estava observando a entrega de todos, e a Bíblia diz que muitos ricos entregavam muitas quantias, mas aquela mulher com apenas algumas moedinhas, Jesus fala, ela entregou tudo que ela tinha. Nós temos um Deus que está observando a nossa entrega. Nós temos um Deus que está olhando como você acordou hoje, qual foi a sua intencionalidade em fazer a sua vontade, em fazer a sua obra. Muitos acham que ser intencional é fazer serviço para Deus, é estar todo o tempo trabalhando para Deus, e não é isso. Ser intencional e fazer e cumprir a vontade de Deus é você viver uma vida diante do Senhor, querido. É se negar todo dia a sua carne, é tomar a sua cruz, é seguir Jesus, é olhar para o autor e consumador da sua fé e dizer, Jesus, ontem eu te amava de uma forma, hoje eu te amo muito mais. O meu coração hoje vai transbordar de amor pelo Senhor. É acordar com mais ânimo, com mais vigor para as coisas de Deus. Não acabou aqui no batismo, não terminou nesse momento. Queridos, vocês estão dando um passo de fé hoje diante de várias pessoas aqui, dizendo que eu morri pelo mundo, agora eu vivo para Cristo, mas entenda, não para aqui. Deus tem mais algo mais profundo para vocês. Deus tem águas mais profundas, Deus tem ambientes mais profundos para vocês chegarem. E vocês precisam ser intencionais em relação a isso. Muitos de nós paralisaram com o tempo. Quantas pessoas se acostumam com seu cônjuge, se acostumam com seus filhos, com a sua casa. Quantas pessoas vivem uma vida, irmãos, me perdoam, mas medíocre. Um casamento medíocre, uma família medíocre, uma vida espiritual medíocre. Porque estacionaram no tempo. Acharam que Deus não tem mais nada para fazer, acharam que não tem mais nada para acontecer, acharam que aquilo ali mesmo, e entregaram os pontos. O vaso de alabastro, ele era de pedra, branca, um pouco rosada, e era um recipiente duro, não era fácil de quebrar. Aquela mulher simplesmente não derramou sobre a cabeça de Jesus um perfume raríssimo, mas ela quebrou o vaso.
Não sei se foi com um martelo, com uma pedra, alguma coisa, mas ela quebrou para dizer: aqui eu não coloco mais nada a não ser o Senhor. É seu, Senhor, o que eu guardei. E havia aqui um valor sentimental naquele perfume, naquele nardo. Havia algo que ela estava guardando para o seu casamento. Aquilo era algo não só de um grande valor, que a Bíblia diz, João 12 vai dizer que era 300 denários, quase um ano de trabalho de uma pessoa. Ela está derramando sobre a cabeça de Jesus, mas mais do que isso, tinha um valor sentimental para ela. Ela estava guardando aquele perfume para que o dia que ela pudesse casar com o seu noivo, para ungir o corpo dela. Mas ela diz: não, eu preciso derramar isso no meu Senhor. Será que nós estamos dispostos a derramar também a nossa vida diante do Senhor? Será que nós estamos dispostos a entregar aquilo que Deus nos pediu? Será que também nós estamos dispostos a renunciar às coisas desse mundo para viver uma vida com Deus? Aquela mulher na cultura judaica daquela época não era bem vista naquele ambiente. Uma mulher ungir um homem não era bem visto para os judeus, mas ela quebra todos os protocolos, e a Bíblia diz que ela se aproxima do Senhor. Ela se achega a Jesus, ela quebra todos os preconceitos da época, toda a cultura da época, e ela se aproxima diante de Deus e quebra o vaso de alabastro. Tem gente que quer derramar o perfume, mas não quer quebrar o vaso. Tem que quebrar o vaso. Tem que quebrar para dizer: olha, Jesus, eu estou quebrando para dizer, isso aqui eu não guardei para o meu casamento, eu estou guardando para o Senhor. Deus é um Deus que pede sonhos. A maior prova de entrega que nós tivemos já foi Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós, querido. Um Deus da sua glória, cheio da glória de poder, Ele decide vir habitar no meio de nós. E se entregou até a morte, e morte de cruz. E nós aceitamos Jesus e achamos: acabou. É isso aqui, eu vou viver minha vida. E quando Deus está falando, eu estou observando, eu tenho prestado atenção naqueles que estão entregando. Quantas pessoas num ambiente como esse estão dispersas? Quantas pessoas estão dispersas quando Deus está falando, quando Deus está agindo, quando o louvor está tocando, quando a gente está aqui manifestando a glória de Deus? Quantas pessoas estão no WhatsApp, quantas pessoas estão no Instagram, quantas pessoas não têm reverência na hora de um louvor, quando a presença de Deus realmente está aqui neste lugar? Essa manhã o Senhor está dizendo: quebre o vaso. Quebre o vaso. Senhor, mas eu guardei com tanto carinho para aquele dia, para aquele momento. Quebre o vaso. Seja intencional. Qual tem sido o seu nível de entrega, meu querido? Qual tem sido o seu nível de entrega? No versículo 8, acompanha comigo. Vendo isso, indignaram os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Para que fazer isso? Querido, aqueles homens estavam andando com Jesus há muito tempo. E quando você faz o que ninguém faz, você está incomodando alguém. Ah, mas agora você só vive na igreja. Ah, mas agora a sua coisa é só oração, é só louvor, você só fala nisso. Agora você só se preocupa com as coisas. Querido, que a Bíblia diz: agrada o Senhor teu Deus, Ele satisfará o desejo do teu coração. O primeiro na sua vida é Jesus. Mas isso trouxe uma indignação para os discípulos. Aqueles homens e mulheres, aqueles homens que estavam ali, que viram milagres, prodígios de Jesus, não entenderam aquele momento de entrega daquela mulher e estavam caluniando ela. Nem todo mundo vai entender da casa de vocês o que vocês estão fazendo hoje. Nem todo mundo vai entender a entrega que vocês tiveram um dia. Nem todo mundo vai entender a experiência que você viveu um dia. Vão se levantar calúnias. Vão se levantar defamações. E dentro da própria casa, muitas das vezes. Mas permaneça firme.
Continue olhando para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Aquela mulher quebra os protocolos, chega diante de Jesus, quebra o seu perfume que guardava com tanto amor, com suor, esperando o dia do seu casamento, e agora os da casa começa a caluniar aquela mulher. Está desperdiçando aí, ó. Podia ter gastado com os pobres. Mas que eles não sabiam é que Jesus já conhecia a intenção do coração daquela mulher. Jesus já sabia. Jesus já conhecia o coração dela. Então não preocupe, querido, quando você começar a buscar o Senhor, quando você tiver uma experiência com Deus, quando você começar a se levantar para as coisas do Senhor, quando você tomar uma posição na sua casa, na sua família, não pare com as críticas. Não pare com a perseguição. Não pare com a calúnia. Continua firme. É lá de dentro. Aqueles homens estavam caminhando de perto com Jesus, eles viram milagres, eles viram prodígios, ele via que Jesus era o Senhor, o Messias, e eles não estavam entendendo esse momento de entrega dessa mulher. Querido, quebra o seu protocolo religioso. Às vezes a gente tem um cronograma pronto. Jesus quer quebrar a sua agenda hoje e falar assim: anda debaixo da minha agenda, debaixo da minha vontade. Aquela mulher se aproximou e fez um ato de fé diante do Senhor. Quanto maior a sua entrega, mais o Senhor vai agradar de você, querido. Quando mais você se entregar, quando mais você derramar, quando mais você se aproximar, quando mais você chegar a Ele, Ele vai se revelar a você. Quanto mais intenso você for, quanto mais profundo, Deus vai falar com você e se revelar a você. Agora também, quanto mais raso você for, menos o Senhor vai se revelar a você. A Bíblia diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto Ele está perto. Tem gente que é rasa. Tem gente que está numa superficialidade, numa religião há muito tempo, acomodada, e o que o Senhor está dizendo é: quebre o vaso, tome uma posição, se achegue a mim. Eu vou revelar a você. Quanto mais profundo, mais intenso, quanto mais amor você tiver a mim, mais eu vou me aproximar de você. Você precisa dar os primeiros passos para o Senhor se aproximar. Você tem que fazer algo para você conseguir um resultado melhor. Você tem que plantar uma semente melhor. Eu lembro que uma vez, querido, minha esposa estava fazendo aniversário. Eu mandei aqui as carras de som. Já viu que as carras de som que para? Deus, existe isso aí? Não existe não, né? Existe? Meu Deus, eu parei o bairro. Fui lá no shopping, comprei uma correntinha de ouro para ela. Mandei alguém sair com ela para dar uma volta. Chegou lá, estava o churrasco pronto, o bolo, uma correntinha. E de repente o carro de som a toda altura. Juliana, Juliana. Os vizinhos tudo para fora. Tudo da janela. O que está acontecendo? E o som tocando. Acho que era Ludmilla, né? Ludmilla não é. Ah, tá tocando. É aquela, como é que chama? Pentecostal lá. Cassiane. Ludmilla, está amarrado no nome de Jesus. Tá queimado, Satanás. Meu Deus do céu. Eu era crente. Cassiane. E aí a rua toda lá olhando. E eu falei: meu Deus, mas eu estava intencional naquilo que eu quero fazer. Hoje eu quero mexer o coração dessa mulher. Hoje eu vou fazer algo diferente. Vou pensar, não, vou no shopping. Isso, eu vou fazer isso. Ela vai ter um bolo, um churrasco. Alguém sai com ela. Eu vou preparar esse ambiente. Você prepara o ambiente para receber o Senhor. O que essa mulher está fazendo é preparando o ambiente. Mas para isso você precisa quebrar protocolos na sua vida. Você precisa fazer coisas que ninguém está fazendo.
A sua entrega faz você ver e viver o que poucos vão viver. A sua entrega faz você ver e viver o que poucos vão viver. Poucos são esses que saem desse lugar de apatia, de comodidade. Poucos são esses que saem desse lugar de morbidão espiritual e decidem viver um passo a maior a Deus, em direção a Deus. Poucos são esses que confiam verdadeiramente no Senhor e se aproximam dele e se entregam a tudo. E quanto mais você se entregar a Ele, você vai viver coisas que você ainda não viveu. Tem 1 ano e 3 meses que eu estou à frente dessa igreja maravilhosa, linda. Em 1 ano e 3 meses eu vivi coisas que eu não vivi em 20 anos de cristianismo. Eu nunca sabia, irmão, que eu tinha medo de expulsar demônio. A minha fé, quando eu orava para as pessoas, era uma fé assim: será que vai curar? Se não curar, tem uma Novalgina ali na gaveta ali, só pegar e dar. Eu não sabia que eu poderia usar a minha fé para fazer coisas extraordinárias, mas para isso eu precisei tomar um posicionamento diante de Deus. Para isso eu precisei entregar e aproximar um pouquinho mais do Senhor, dizer: Senhor, eu tenho fé para isso, eu creio, o Senhor vai fazer, o Senhor vai operar. Você quer viver algo que você ainda não viveu no Senhor? Você quer experimentar algo que você ainda não experimentou em Deus? Começa a fazer o que você ainda não fez até hoje. Começa a entregar o que você não entregou até hoje. Começa a se posicionar diante do Senhor, para que você viva o sobrenatural, para que você experimente o que Deus está fazendo nesse tempo. Você precisa viver e entregar aquilo que você ainda não entregou. Porque a religião vai te parar, querido. A religião vai te paralisar. Ali revelou o coração dos discípulos, querido. Ali foi revelado um coração crítico. Dentro da casa, próximo de Jesus, e falou assim: olha que desperdício é esse? Para que vai gastar isso tudo? Poderia estar dando para os pobres aí muito mais. Os de dentro da casa, os apóstolos da igreja, estavam criticando uma atitude de uma mulher com fé. Não é porque você vem todo domingo na igreja que você é um crente. Não é porque você escuta a palavra de Deus há muito tempo que você se converteu. Não é porque você está nesse ambiente aqui nessa manhã que você já experimentou o que Deus tem para fazer na sua vida, querido. Mas tem gente paralisada. Paralisada com a religião, paralisada com a dor, crítico. E o crítico geralmente não faz nada. O crítico é aquela pessoa estéril. Ele simplesmente critica. Mas quando você vê o fruto do crítico, ele não tem fruto para apresentar. E sempre quem tem frutos vai tomar pedrada. Quando você está dando frutos na sua vida, quando você está dando frutos no seu ministério, frutos no seu casamento, quando você está dando um passo que ninguém está dando, você sempre vai ser alvo de uma crítica. Mas aquela mulher não desistiu. Ela foi um exemplo de fé. E o versículo 10, mas Jesus, sabendo disso, disse: por que molestais essa mulher? A gente fala de processo,
A gente fala de adversidade, a gente fala de luta, a gente fala de deserto, a gente fala que a gente está nesse processo todo, mas a gente não tem intensidade em buscar a Deus. A gente fala que a gente está nesse processo de dificuldade, adversidade, mas a gente muitas das vezes não se posiciona em meio às adversidades, em meio às lutas. A gente não tem uma posição de crente. Quantas vezes eu vou falar de uma pessoa, aí alguém fala assim, mas esse aí é crente. Mas gente, é porque ele ora. Mas não era para todos serem, porque todos... Não, mas esse aí, esse é... Eu sou de um tempo, querido, em que você, para sair com a Bíblia da sua casa, você tinha que ser muito homem, muita mulher. Porque as pessoas olhavam você de cima e embaixo. Eu lembro que eu saía na rua, irmãos, que eu escutava dos meus amigos de zombação. As pessoas olhavam para mim assim, como se estivesse passando um extraterrestre. Cuidado com o comum. Cuidado quando as coisas ficam muito comuns. Cuidado quando as coisas ficam muito superficiais. Cuidado quando não há profundidade de vida. Cuidado quando não há entrega. Cuidado quando não há negação da carne. Cuidado quando você não tem um posicionamento de um cristão diante da sociedade que está te observando a todo tempo. Cuidado, querido. Mas mais do que isso, querido, essa mulher, ela fez algo que ninguém fez. E porque ela fez algo que ninguém fez, versículo 3 diz assim: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que essa mulher fez. Aonde for pregado o evangelho, será contada essa história. Há mais de 2000 anos atrás, essa mulher fez uma atitude de fé. E hoje em Lagoinha Nacional nós estamos contando uma atitude de fé de uma mulher que tomou um passo diante de Jesus Cristo. Lembra quando o Senhor pediu Isaac a Abraão? Lembra quando o Senhor pede Isaac a Abraão? Abraão é chamado pai da fé por nós. A Bíblia dá esse nome de pai da fé, mas ninguém sabe o que Abraão ofereceu a Deus. Abraão ofereceu a Deus o seu filho. Olha o nível de entrega do homem. Olha o nível de fé desse homem. A Bíblia diz que Deus é amigo de Abraão, era amigo dele e disse: olha, eu quero Isaac. Aquele homem pegou o cutelo, pegou o seu filho e subiu para um alto monte, porque até o fim ele queria sacrificar o filho, porque ele amava o Senhor Jesus. Olha o nível de entrega desse homem, querido, conhecido como o pai da fé. Um homem que decide entregar o seu filho quando Deus pede. E Deus está pedindo para você ter santidade no seu namoro. Por que você não tem até hoje? Deus está falando para você ficar santo, puro. E por que você suja até hoje? Esse é o maior exemplo que a gente vê de entrega do Filho de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi até as últimas consequências de uma morte dolorosa, de uma morte de cruz, para dizer: eu vou morrer por vocês. Mas a Bíblia diz também que ele viria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Nós somos esse fruto de Jesus. Nós somos esse fruto que ele está olhando nessa manhã e está dizendo assim: valeu a pena morrer por eles, valeu a pena se entregar por eles, porque eles estão ali com toda a intensidade nessa manhã, entregando a minha vida de vocês.
Qual que é o vaso que você precisa quebrar nessa manhã, querido? Qual que é o perfume que você precisa derramar nessa manhã sobre a cabeça de Jesus? O que você precisa entregar nessa manhã? O que você precisa fazer para se posicionar diante de Deus? Porque Ele está observando as entregas, Ele está observando o coração, Ele está observando a intencionalidade de cada coração aqui nessa manhã. E o que Ele quer de nós é: qual a intensidade do seu coração? Pastor, quando eu casar, eu vou entregar minha vida toda para Jesus. Pastor, quando eu tiver um bom emprego, eu vou entregar, vou ser dizimista na igreja. Pastor, quando eu tiver toda a minha vida pronta, eu vou servir a Deus. Querido, não serve assim. Não é no seu tempo, nem na sua vontade, é no tempo de Deus. Essa manhã é necessário a gente quebrar esse vaso que a gente está carregado. Muitos vão chegar para você e falar: por que de tanta entrega? Muitos não vão entender por que você se entregou tanto ao Senhor. Como as pessoas te conhecem, como as pessoas te veem. Apenas um religioso? Apenas uma pessoa que está cumprindo protocolos na terra? Algumas semanas atrás eu participei de um velório. E senti uma coisa que o meu coração aperta no velório, querido. Na hora que vai fechar o caixão, então, e eu estava nesse velório e as pessoas estavam muito comovidas, os familiares chorando muito. E antes de fechar o caixão, chegou até uma mulher com violino, tocando violino, né, para mostrar aquele ambiente. Muitos ali queriam pedir perdão naquela hora. Muitas pessoas ali queriam pedir perdão para aquela pessoa que estava lá. Mas não valeria de mais nada. Muitas pessoas queriam chegar para aquela pessoa e pedir perdão, mas não tinha mais jeito. Eu lembro que quando o caixão fechou, uma pessoa me procurou e disse: eu queria ter falado o que eu não falei. Eu queria ter dado o abraço que eu não dei. Em outras palavras, ela queria entregar o que ela já não pode mais entregar. Você tem uma vida, querida. Dentro de você há um fôlego de vida nessa manhã. Você respirou, se você acordou, se você está aqui, é porque o Senhor permitiu esse momento. Mas eu quero viver a minha vida intencional para o Senhor. O passado ficou lá atrás. Eu quero viver uma vida com Ele. O que você tem para entregar ao Senhor nessa manhã? Porque vai chegar um tempo, querido, que não tem como mais entregar. Vai chegar um tempo que não vai ter mais como a gente entregar mais nada a Deus. Mas hoje a gente pode entregar algo para o Senhor. O que você pode entregar para o Senhor? A sua entrega faz de você uma inspiração a ser contada. A entrega dessa mulher faz dela uma inspiração para mim, para você. Será que a gente consegue inspirar as outras pessoas pela nossa vida? Será que a sua vida é uma inspiração de fé? Será que a sua vida é uma inspiração para aqueles que estão te vendo? Será que a sua vida carrega uma inspiração de um homem ou uma mulher de Deus? Ou as pessoas vejam você como um crítico, como um crente meia tigela, desculpa a expressão.
Ou você, quando as pessoas olham para a sua vida, fala assim: lá vai um homem de Deus. Muitos de nós estamos preocupados em deixar herança para os nossos filhos. Herança é o que você deixa fora dos seus filhos para as outras pessoas. Legado é o que você deixa dentro deles. Muita gente está preocupada em deixar uma herança, mas não está preocupada em deixar um legado para os seus filhos. Mas nessa manhã, o Senhor quer que você seja intencional na sua entrega. Que você entregue a Ele. Que você fala: Jesus, eu estou disposto a derramar a minha vida para o Senhor. Eu estou disposto, Senhor, a entregar aquilo que eu ainda não entreguei para o Senhor, para viver aquilo que eu ainda não vivi. E eu quero finalizar queria que você colocasse sobre os seus pés.